Dos 7 torcedores mortos em brigas neste ano no Brasil, 3 eram do Rio de Janeiro. 5 torcidas organizadas estão proibidas de frequentar os jogos no estado desde março. Mas isso não impediu os episódios de pancadaria. A série especial do Jornal da Record conta o drama de quem perdeu o filho em meio à violência que tomou as ruas cariocas. Depende do jogo, se for um clássico a gente já não vai, a gente evita. A gente vai em jogos mais tranquilos por causa dessa briga de torcidas. Matando torcida organizada perseguindo uma a outra. Isso desmotiva você levar seus filhos no estádio. Como é que você leva? Às vezes fica aquela afirmação: nossa, meu filho morreu mesmo, ele não está mais aqui. Todo dia vem essa afirmação: ele não está mais aqui, infelizmente. Como conviver com a violência, quando tudo deveria ser festa? Mônica ainda tenta entender os motivos que levaram à morte do filho, Éder Eliazar dos Santos, de 40 anos. Vascaíno, apaixonado e um dos fundadores de uma torcida organizada do time, ele estava com amigos nos arredores do Maracanã quando aconteceu um confronto entre torcedores, antes de uma partida entre Flamengo e Vasco no dia 5 de março pelo Campeonato Carioca. Éder, que nem ingresso tinha para o jogo, foi agredido e deixado sem roupa no chão. Não estava nem com roupa de time nem nada, porque tinha comprado roupa nova. Nossa, como é que pode a pessoa, sabe, fazer uma maldade tão grande assim? E não consegui nem pensar que aquela pessoa tem família, tem uma pessoa em casa que deixou uma avó, um filho e tal. E ele foi lá para se divertir, ele não estava fazendo nada demais, ele não estava fazendo uma coisa ruim. Naquele dia, um homem que caminhava entre os torcedores também foi baleado e morto. Outras 8 vítimas foram socorridas. Éder, que estava entre elas, morreu 2 semanas depois. Na região, a polícia apreendeu pedras e pedaços de madeira. Os médicos falaram que ele teve o traumatismo craniano. Na época da pancada, a pancada foi muito grande. Eles não sabiam até que ponto o que eles usaram para bater. O olho dele, nossa, muito inchado, e a cabeça, o crânio muito inchado. Se dentro dos estádios a segurança é reforçada, justamente para evitar confrontos, nas ruas a violência continua. Só este ano, pelo menos 3 pessoas morreram no Rio de Janeiro em situações como a que aconteceu aqui no entorno do Maracanã. Diante dos números crescentes, a polícia passou a investigar quem estaria por trás das brigas. O inquérito, que está em andamento numa delegacia especializada em crimes virtuais, já apontou suspeitos, que acabam manchando a tradição de festa das torcidas organizadas. Existe, sim, dentro dos grupos, os mais ativos, os que incentivam, os que marcam as brigas, os que puxam o grupo para a briga. Esses são nossos alvos. A grande maioria, por incrível que pareça, tem um prazer mórbido de participar da briga e de ver uma pessoa, um ser humano, caído, espancado e às vezes até morto. O que há é rivalidade, o que há é falta de compreensão de uma sociedade em que eu posso conviver com o diferente. Desde as brigas de março, 5 torcidas organizadas estão proibidas de frequentar estádios no Rio. Integrantes foram obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Análises feitas em 13 celulares apreendidos com suspeitos deram a dimensão da influência. Muitos deles não são cadastrados na torcida, mas pelo que nós podemos apurar, tanto nas redes sociais, tanto nos grupos de conversa e também no material que está sendo analisado, ele apenas não faz parte formalmente, o que indica que ele não quer se expor, que ele não quer chamar a atenção. De acordo com a Lei Geral do Esporte, sancionada em junho, torcidas que promoverem,
incitarem ou praticarem violência podem ficar proibidas de frequentar estádios por 5 anos. Mas as negociações em Brasília continuam. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas admite que há problemas, mas cobra diálogo para evitar a criminalização de quem só quer torcer. As torcidas organizadas e a Anatorga é a favor da identificação e da punição do indivíduo, não a punição do CNPJ da associação, porque não é uma bandeira que vai lá brigar, não é uma bateria que vai lá brigar, não é um repique, não é uma faixa, não é um mosaico, não é uma bola de encher, né? Então quem vai lá brigar são pessoas e que elas sejam punidas no rigor da lei. Mas existe uma responsabilidade que os clubes não assumem e deveriam assumir. Me parece que os clubes de futebol no Brasil, eles adoram a festa da torcida. Quando há algum episódio de violência, não, esses não são nossos torcedores. Também são torcedores. Também fazem parte daquele corpo de torcida, que também tem algum tipo de identificação com os clubes. Alguém te procurou? Ninguém procurou, para nada. E, claro, a gente espera, né, ouvir alguma coisa, né, positiva, né, que aconteceu essa coisa tão ruim, né, e parece que fica aquela interrogação, né. Na rua onde Éder morava, a homenagem mantém viva a memória de um apaixonado por futebol. 5 meses depois, os responsáveis pela morte continuam soltos. Hoje, a maior torcida dessa mãe é que nenhuma outra sinta a mesma dor. A gente tem que ter essa esperança, né? Uma justiça, né? Assim, para todos que se forem, que não aconteça mais com mais ninguém, né? Aqui, o quintal aqui era assim, a pessoa mais alegre era ele. De verdade. Todo mundo sabe aqui. Ele não estando aqui, nossa, um vazio, sabe? Uma tristeza. Que saudade.